Olá, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui de volta para mais um episódio de Cultura Bíblica. Hoje nós vamos falar sobre um tema que acaba gerando muita dúvida, né, que é imagem e semelhança, né? O livro de Gênesis diz, né, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Eterno, né? Tá lá em Gênesis 1, 27, assim Elohim criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Elohim o criou, homem e mulher os criou, né? Muito bem, como é que a gente entende isso, né? Eu acho que é importante a gente lembrar, né, que o foco desta série não é falar de teologia, né? E muitos conceitos teológicos foram elaborados a partir deste versículo. Eu não vou entrar no mérito se estão certos ou errados, né? Mas sim, eu estou aqui para falar da questão da cultura bíblica, que é como é que as pessoas na época, né, dos tempos bíblicos, quando o texto foi escrito, como é que eles recebiam esse tipo de mensagem? O que eles entendiam, né, como imagem do Eterno? Muito bem. Então, para isso, vamos recorrer ao entendimento, né, que havia no Antigo Oriente Médio. No Antigo Oriente Médio, né, vocês certamente já tomaram contato com isso através do texto bíblico, e também quem já viu um pouquinho da arqueologia do Antigo Oriente Médio já viu uma série de imagens, né, de deuses, né? Então, por que eles faziam imagens de deuses, né, no Antigo Oriente Médio? Porque eles entendiam que a imagem da divindade ela correspondia à sua essência ou à sua autoridade, né? Então, se o camarada tinha lá um campo de cevada, ele ia e fazia uma imagem, né, da deusa da fertilidade e colocava lá no campo, porque ele entendia, né, que aquela imagem continha a essência da deusa da fertilidade, né, e iria então pela autoridade da deusa da fertilidade, aquele campo seria abençoado. Lógico que a Bíblia é contra essa prática, né, condena esse tipo de coisa, mas dá, vamos dizer assim, né, dá uma ideia do que eles consideravam, tá? E da mesma forma, né, se falava dos filhos também, né, como imagem e semelhança, né, dos pais. A gente vê um exemplo disso na Bíblia em Gênesis 5:3. Outros documentos do Antigo Oriente Médio, como por exemplo o Enumelis, né, e outras literaturas, né, que a gente tem acesso, também falam disso, né, falam dos filhos como sendo imagem, semelhança dos pais. O que isso significa, né? Que os filhos herdavam as características do pai, aquela essência do pai, né? Tinham semelhanças com o pai e também eram dotados da sua autoridade. A autoridade passava de pai para filho, né? Muito bem. Então, o que o autor está querendo comunicar aqui, né, em Gênesis 1, 27, né? Quando o homem, na Bíblia hebraica, ele é criado à imagem e semelhança do Eterno, né, nós vamos ter vários episódios falando sobre isso, mas um primeiro aspecto que eu já queria deixar aqui para vocês é a questão, né, de ter a essência do Eterno. Quer dizer, nós temos dentro de nós características que são divinas, que são do Eterno, né? E que, por acaso, né, por conta disso, nos diferenciam do restante da criação. Era essa a mensagem, né? E aí podemos pensar em uma série de atributos, né, que a Bíblia fala que o Eterno tem. Por exemplo, o Eterno é misericordioso, é justo, né, o Eterno é amoroso, enfim. E toda essa capacidade, né, de você fazer justiça, de você ser amoroso, de você criar, né, como por exemplo, né, o próprio Gênesis 1 traz, né, atos de criação, toda essa característica, né, vamos dizer, intelectual, moral, etc., que nós temos, que nos diferencia das demais espécies, né, isso teria vindo de onde? Né? Então a Bíblia hebraica diz que nesse particular nós fomos moldados, né, vamos dizer assim, para sermos imagem do Eterno. E entendo, né, esses atributos em comum com o Eterno, nós temos então aqui uma questão de autoridade, né? E nesse ponto a Bíblia hebraica diverge, né, de, vamos dizer, outros relatos, né, de criação no Antigo Oriente Médio, onde o ser humano é um mero vassalo dos deuses
né, e não tem que gerenciar absolutamente nada na criação. E aqui não, dá uma ideia, de fato, de uma autoridade, né? Então a imagem, né, você ser criado imagem, né, do Eterno, imagem e semelhança, vamos falar um pouco mais sobre isso, outros aspectos também, mas aqui esse primeiro aspecto, né, de você ter algo dentro de si que é essencialmente divino e, portanto, isso te confere, né? O Eterno te conferiu através disso uma autoridade para gerir a criação. Essa autoridade é compartilhada, né, por toda a humanidade. Era assim que eles entenderiam, então, esse texto, né? E aí, para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão, né, da cultura bíblica, né, a gente deve pensar um pouco sobre a responsabilidade que a gente tem para com o planeta, né? Isso é uma coisa que as pessoas pensam pouco, né? Pensam muito sobre fazer misericórdia, fazer justiça, amar o próximo, mas e o planeta, né? Existe aí sim uma responsabilidade direta por gerenciar aquilo que o Eterno nos deu. E nós devemos pensar nisso, né? O que nós estamos fazendo para poder dar conta justamente, né, dessa incumbência que veio junto também com a autoridade outorgada, né? Espero que você tenha gostado do episódio de hoje de Cultura Bíblica. Aqui está a bibliografia, caso você queira se aprofundar no tema. E se você deseja receber mais dos nossos materiais, aqui no site www.monoteísta.org/canais, você encontra todas as nossas listas, WhatsApp, Telegram, Facebook, né, para que você possa receber pela via que for melhor e mais conveniente para você. E se você acredita na importância de um trabalho acadêmico, sério, sem dogmatismo, né, mas simplesmente calcado realmente em entender a mensagem, né, da Bíblia hebraica dentro da sua cultura, não deixe de nos apoiar. Você pode fazer isso através do Pix que aparece na sua tela, que é também o nosso e-mail de contato, universomonoteísta@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio de Cultura Bíblica.